pessoal, tudo certo? Estamos chegando com mais um Fala Doutor, o seu programa de saúde aqui da TV Câmara de Salvador. E hoje a gente vai tratar de mais um assunto de suma importância e que com certeza você tem várias dúvidas e ainda não teve a oportunidade de esclarecer. A gente vai falar sobre o consumo dos cigarros eletrônicos que continua crescendo e muito no Brasil. Somente nos últimos 6 anos, o aumento foi de 600%. O dado é do IPEC, o Instituto de Pesquisas, que aponta que quase 3 milhões de adultos usuários do cigarro eletrônico no Brasil. Para entender os malefícios justamente do cigarro eletrônico, regulamentação e impactos desse consumo, é que a gente vai conversar hoje com o médico pneumologista do Hospital São Rafael, Jorge Humberto Ardila Vega. Fala, doutor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer hoje estar com vocês aqui nesse programa e falar de um tema tão importante como o cigarro eletrônico e o consumo da fumaça, né? Porque não só o cigarro eletrônico, assim como qualquer dispositivo de fumaça, que traz danos à saúde, né? Então, é importante esclarecer que não só o cigarro eletrônico. Hoje em dia, o cigarro eletrônico tem aumentado muito o consumo, mas temos outras formas de fumaça que também causam danos à saúde das pessoas, tanto o pulmão como outros órgãos também importantes, né? Perfeito. Fale um pouco, então, dessas outras formas, né? Essas outras fumaças que causam tantos danos assim à saúde humana, antes da gente falar especificamente sobre o cigarro eletrônico. Pronto, acho isso um tema super importante, porque o cigarro eletrônico hoje em dia tem se tornado o principal dispositivo eletrônico para fumar. Mas existem outras formas de fumaça, como o narguilé, que é muito comum também e foi muito comum no passado. Hoje em dia também tem as formas de usar dispositivos eletrônicos para outras formas de fumaça, como o cachimbo, o cannabis. Então, tem várias formas de fumaça hoje em dia que elas causam realmente um dano importante à saúde das pessoas. O que é que a senhora pensa sobre fumar? Eu penso que é muito ruim, faz mal, só faz mal, o pulmão, a tudo, né? Então, geralmente as pessoas que fumam, depois vem o que? Efizema, pulmonar e etc, etc. O cigarro eletrônico, ele está muito na moda, né? A gente abre jornais, assiste TV, nos noticiários, em todos esses contextos, em todos esses veículos, a gente vê muitas notícias, né, sobre o cigarro eletrônico. Então, para a gente falar especificamente sobre ele, né, que está na moda, vamos explicar para quem não conhece o que é o cigarro eletrônico, como ele funciona e por que ele causa a dependência também. Bom, o cigarro eletrônico ele é um dispositivo eletrônico. Então, como o nome fala, é um dispositivo eletrônico que ele aquece a fumaça. Essa fumaça é uma essência, né? Ela entra no dispositivo, esse dispositivo tem um dispositivo eletrônico com uma bateria que vai aquecer essa essência e vai produzir a fumaça. O perigo do cigarro eletrônico, ele tem em volta da essência e do próprio cigarro eletrônico. Então, a essência, ela contém nicotina e outros componentes além da nicotina, que não é só a nicotina. A nicotina é um dos componentes do cigarro eletrônico. Hoje em dia, a gente tem componentes do cigarro eletrônico que a gente não tem ciência e conhecimento de o que a essência do cigarro eletrônico contém. Mas além da nicotina, tem o níquel, tem cromo, tem outros componentes que causam realmente câncer ou outras doenças associadas. Então, essa essência é aquecida nessa bateria do dispositivo e ela vai formar a fumaça e vai entregar essa essência e esses componentes em forma de fumaça. O outro perigo do cigarro eletrônico é que a fumaça ela é eletrônica. Então, essa bateria ela vai aquecer esse aquecedor e ela em qualquer momento ela pode até explodir. Então, é outro perigo do cigarro eletrônico. Então, a gente tem o componente e tem o dispositivo eletrônico. Então, são dois perigos aí do cigarro eletrônico.
Interessante o senhor falar sobre isso, porque, por exemplo, ninguém para pensar nesse risco dessa explosão, né? Como um médico que atende pessoas, como um pneumologista, que atende certamente pessoas que fazem o uso do cigarro eletrônico, já chegaram muitos casos para o senhor de pessoas em que o cigarro explodiu, por exemplo? A explosão do cigarro eletrônico ainda não tive pacientes aqui no Brasil, mas a gente já tem relato na literatura falando da explosão do cigarro eletrônico. Então, já tem relatos de pacientes que chegaram na emergência com a explosão do cigarro eletrônico. Quando eles foram fumar o cigarro eletrônico, ele explodiu na boca do paciente. Então, realmente, é um perigo do cigarro eletrônico, né? Pronto, agora falando especificamente do uso do cigarro eletrônico aqui no Brasil. Quando eu, no início, falei sobre essa moda, essa modinha, é porque é um uso muito frequente que a gente passou a ver de um tempo para cá entre os jovens. E eu não sei se isso se deve também ao fato de esses que hoje são jovens terem crescido numa era em que o uso do cigarro branco, por exemplo, já era algo mais reduzido aqui no país. Né? Não sei se tem essa ilusão de que, não é o cigarro branco que causa câncer, que tem os anúncios, as campanhas no rótulo, mas esse cigarro aqui é mais de boa, é mais tranquilo, é cheiroso e tal e tal. Por que o senhor acredita, se esses todos os fatores que eu citei têm fundamento, né, para que o cigarro eletrônico tenha se popularizado nas boates, nas raves, entre os jovens? Excelente. Isso se chama marketing, né? Marketing e propaganda. Então, a indústria do tabaco, ela se reinventou. Ela viu que o cigarro convencional, o cigarro industrial, vinha em queda, né? Normalmente nos consumidores, e eles precisavam inovar com algo novo. Antigamente, o cigarro convencional era usado em jovens também. Era moda, era chique, as propagandas na TV eram permitidas, então todo mundo achava chique. Quem fumava, mulheres que fumavam e homem que fumava, era uma pessoa chique. E a maioria dos pacientes que eu atendo, uma das perguntas que eu faço é: por que você começou a fumar? E a resposta desses pacientes é porque o cigarro era chique. Então, as propagandas passavam isso para as pessoas adolescentes. Então, quem fumava antigamente era jovem. O tabagismo ele é determinado como uma doença pediátrica, porque normalmente quem fuma, ele começa a fumar com 9, 10 anos de idade, 11, 12, 13, é a idade. E hoje em dia, a gente vê a mesma coisa com o cigarro eletrônico. Então, foi a mudança do marketing, né? A indústria do tabaco, ela se reinventou e hoje em dia a gente vê propaganda, vê internet e o que você falou, né? O jovem, eles tentam atrair o jovem com algo inovador. Então, o que é inovador do cigarro eletrônico? O cheiro, né? O sabor, porque tem diversos sabores, né? O sabor de melão, o sabor de chiclete. Então, é um sabor bom. O cheiro do cigarro eletrônico também não é um cheiro ruim, que antigamente o cigarro industrializado, ele tinha um cheiro ruim. Hoje em dia, o cheiro do cigarro eletrônico é um cheiro bom, o sabor bom. Então, eles fizeram tudo para atrair essa população jovem. E, atualmente, a gente realmente está com muito medo, porque agora os cigarros eletrônicos, eles não têm fumaça. Então, os jovens estão levando esse cigarro eletrônico para a escola e a escola não percebe que o jovem está fumando porque o cigarro eletrônico não tem fumaça. Ou não tem fumaça ou não tem cheiro. Então, não sabe como está esse paciente, como está fumando, ou esse jovem como está fumando na escola. Então, é realmente algo assustador. Esses artifícios, né, do cigarro eletrônico, como o sabor, justamente para atrair esse público, eu acho que aumenta ainda mais a dependência, porque tem aquele saborzinho, o cheiro é diferente, e isso aumenta mais a dependência em grande escala. Ao longo do tempo, eu acho que os malefícios vão ser muito maiores.
Assim como foi nesse período, né, da década de 80, 90, quando começaram essas campanhas nos cigarros brancos industrializados, o senhor acredita que essa poderia ser uma saída, as campanhas em rádio, TV, no sentido de conscientizar as pessoas sobre esse risco do uso do cigarro eletrônico? Seria uma saída, poderia ser uma alternativa funcional para tentar limitar ou reduzir o uso no Brasil? Na verdade, é a única saída que a gente tem hoje em dia, né? A educação, a informação e a propagação de uma boa informação. Então, hoje em dia, a gente precisa disso, né? A gente precisa de palestras nas escolas, né? Eu sou muito procurado para palestras em escolas, essa informação da TV, a gente passar essa informação para a população é muito importante dos danos do cigarro eletrônico, do perigo do cigarro eletrônico. Hoje em dia, a Sociedade de Pneumologia Brasileira de Pneumologia, ela tem adotado algumas estratégias para a gente expressar esse medo da população médica contra o cigarro eletrônico. Então, hoje em dia, na verdade, o que a gente tem são estratégias para conhecimento e educação da população. Uhum. A gente sabe que as redes sociais são palco de disseminação de informação de todo tipo, né? E aí poderiam ser grandes aliadas nesse sentido de conscientizar a população mais jovem, mas a gente também vê algumas propagandas induzindo de que os cigarros eletrônicos poderiam conter vitaminas, poderiam conter substâncias que fariam bem para a saúde. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê isso, como é que isso pode impactar ainda mais a saúde da população jovem e adulta também do Brasil? Atualmente o impacto das redes sociais é muito grande, né? Hoje em dia tudo se baseia nas redes sociais. É um medo também da população médica, porque a gente tem tanto informação boa como muita informação ruim. Então, a gente viu essa propagação de informação do que o cigarro eletrônico contém vitamina, tinha vitamina A, vitamina B, D, e na verdade isso é mito, né? Uma grande mentira, porque não existe o cigarro eletrônico, sim, causa danos à saúde, né? É um perigo para a saúde das pessoas. Então, nenhum cigarro eletrônico contém vitamina, nenhum cigarro eletrônico contém suplemento, nada disso. Então, isso foi uma informação que realmente a gente precisou muito de informação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e das outras sociedades, junto à Sociedade Baiana e toda a Sociedade de Pneumologia, para a gente chegar e falar sobre a verdade do cigarro eletrônico, né? Outra das informações que também trouxe muita repercussão na sociedade foi do que o cigarro eletrônico evitava, tinha menos danos do que o cigarro convencional, né? Então, assim, a população começou a trocar o cigarro convencional, o cigarro industrializado, pelo cigarro eletrônico, né? E isso é mito também, é uma grande mentira. O cigarro eletrônico, ele contém mais nicotina, ele chega a conter mais do dobro ou até 100 vezes mais nicotina do que o cigarro industrial. Então, para você imaginar, o cigarro industrial tem até 2 miligramas, que é o máximo que o cigarro industrial pode ter. O cigarro eletrônico, ele contém, o mínimo de nicotina são 5 miligramas. Então, ele já contém o dobro do que um cigarro convencional. Aí temos de 50% de nicotina, de 45 miligramas, de 60 miligramas. Então, realmente é um perigo muito, muito assustador. Vamos falar um pouquinho sobre esses pacientes que o senhor atende, né? Nessa sua vida, nessa sua trajetória como pneumologista, atende aqui, sei que também deve atender em outras unidades. Quais são os principais sintomas, né? Como é que as pessoas que fazem uso de cigarro eletrônico procuram um pneumologista, né? Quais são os sinais que elas percebem e que levam elas a procurar um médico? Pronto. Hoje em dia, a população que está procurando consulta do pneumologista é pela informação só. Pela informação do que o cigarro eletrônico faz mal, que o cigarro eletrônico pode atingir o pulmão. Então, hoje em dia, como o uso do cigarro eletrônico é relativamente novo, então as pessoas ainda, a população não está vendo
a causa real do que o cigarro eletrônico causa na saúde da pessoa. Então, hoje em dia, os pacientes que eu estou recebendo no consultório é porque eles desejam parar de fumar e pela informação das mídias, das redes sociais. Mas alguns dos sintomas, já atendi alguns pacientes que procuraram consulta com sintomas causados pelo cigarro eletrônico. Os sintomas mais comuns do cigarro eletrônico são tosse seca, cansaço, né, que a gente chama de dispneia, e a tosse com pigarro. Então, o paciente se queixa muito de um pigarro, de uma tosse seca, de um cansaço quando sobe ladeira, sobe escada, quando faz atividade física. Então, praticamente, os sintomas que o paciente procura o consultório quando fuma cigarro eletrônico é tosse e dispneia, que é o cansaço, né? E nesse caso, quando a pessoa quer deixar de fazer uso do cigarro, quais são as indicações que o senhor oferece, né? A gente sabe que não é um processo fácil, independente do cigarro industrializado ou cigarro eletrônico, são vícios, né? Quais são as dicas, quais são os primeiros passos, o que é que o senhor orienta, como o senhor orienta esse paciente? Pronto, o primeiro passo que a gente precisa é procura de um profissional, né? Procura de ajuda especializada. Hoje em dia, temos vários consultórios de cessação do tabagismo para o paciente procurar ajuda especializada. Infelizmente, o cigarro eletrônico é algo novo e a gente não tem nada escrito na literatura para tratar pacientes que fumam cigarro eletrônico, né? A gente se baseia na literatura e trata o paciente que fuma cigarro eletrônico como o paciente que usa cigarro convencional, tá? Então, a primeira coisa é a abordagem cognitivo-comportamental. O que é a abordagem cognitivo-comportamental? Conversar sobre os riscos da fumaça, como que o paciente pode adaptar seu dia a dia ao uso da fumaça, né? Então, a gente avalia gatilhos e avalia também barreiras. Gatilho é tudo aquilo que leva a fumar. Então, paciente que fuma, toma café fumando, né? Café preto, chocolate, o paciente que precisa acordar para dormir, tem paciente que vai no banheiro e precisa fumar quando vai no banheiro porque regula o intestino. Então, tudo isso a gente precisa perguntar numa consulta de cessação de tabagismo. Além de outras coisas psicossociais. Então, tem paciente que tem ansiedade, depressão, paciente que tem problemas na família, e isso leva o paciente a fumar mais. Então, não é diferente do paciente que fuma cigarro eletrônico. A gente viu um aumento do cigarro eletrônico após pandemia. E por que após pandemia? Porque na pandemia o paciente ficou a ficar mais isolado, sozinho, com mais problemas sociais. Muitas pessoas perderam o emprego. Então, essas pessoas aumentaram o consumo de cigarro eletrônico durante a pandemia, por conta de problemas psicossociais. Então, a gente aborda primeiro o paciente como um todo e a primeira coisa é a abordagem cognitivo-comportamental. Como eu falei anteriormente, infelizmente a gente não tem terapia medicamentosa para cigarro eletrônico, mas a gente adapta essa terapia que a gente tem para cigarro convencional para o cigarro eletrônico. Então, a gente faz reposição de nicotina, a gente faz alguns outros ansiolíticos, como a bupropiona, a mitriptilina, que são medicamentos que a gente usa com prescrição médica, porque só são vendidos com prescrição médica para esses pacientes com dependência à nicotina. Você já tentou parar de fumar alguma vez? Várias vezes, mas é difícil parar. Já buscou ajuda médica? Como é que você fez? Já busquei, mas é difícil parar de fumar. Mas eu quero parar, estou diminuindo, mas eu quero parar. Excelente. Agora, a gente sabe que ainda é o consumo, o uso ainda não é liberado aqui no Brasil, né? Não é permitido. Mas já há uma discussão em relação à regulamentação. Como é que o senhor vê essa discussão? Qual é o seu posicionamento? Pronto, o meu posicionamento é a não liberação do cigarro eletrônico, né? Hoje em dia a gente está em uma regulamentação aí no
no Ministério, né? O protocolo está no Ministério hoje em dia e a gente vê que a aderência das pessoas está sendo baixa, então é uma grande preocupação das sociedades de pneumologia, tanto da sociedade baiana como da sociedade brasileira. A gente tem se mostrado muito preocupado porque a adesão à assinatura do protocolo tem sido baixa. Então, a gente está procurando estratégias de publicar esse protocolo para a não aderência, né, e não liberação do cigarro eletrônico. A gente sabe que o cigarro eletrônico é ilegal no Brasil, né, e a gente é contra essa liberação. A gente sabe os danos do cigarro eletrônico e hoje em dia o que a gente luta mais é pela não liberação do cigarro eletrônico. No começo da sua fala, no começo do programa, o senhor citou alguns exemplos de produtores de fumaça que fazem mal à saúde. E sabemos que a gente vive numa sociedade que é muito hipócrita em alguns aspectos, muito conservadora em outros, e há muito questionamento, muita polêmica sobre o uso da maconha, por exemplo. Queria que o senhor traçasse um paralelo entre o uso da maconha, por exemplo, e o uso do cigarro eletrônico ou cigarro industrializado, né? O que é que causa mais mal à saúde? Por quê? Pronto, eu posso colocar toda forma de fumaça traz danos à saúde. Então, toda forma de fumaça é ruim, tá? Então, o uso do cannabis, ele realmente também traz danos à saúde, né? Então, o paciente fala, porque o cannabis é natural e ele não tem nicotina. Mas, na verdade, além dos componentes que o cigarro tem, a fumaça, ela causa danos, né? Então, imagine, você tem uma via aérea. A via aérea precisa que só passe oxigênio. O paciente que fuma cannabis, narguilé, cigarro eletrônico, cigarro industrializado, cachimbo, que fuma qualquer forma de fumaça, só passa fumaça pela via aérea. Então, vai causar qualquer dano, né? Broncoconstrição, tosse, cansaço e algum dos cânceres, né? Câncer do pulmão, que não é só câncer do pulmão. 30% dos pacientes que fumam têm câncer do pulmão, mas temos alguns outros cânceres. Câncer de língua, de traqueia, câncer de esôfago e por aí vai, né? Então, a gente sabe que qualquer forma de fumaça, ela traz danos à saúde. Então, o cannabis também faz mal. E a gente tem um pulmão que a gente chama tecnicamente como pulmão do maconheiro, mas na verdade é o pulmão, a doença causada pelo cannabis. Então, existe qualquer forma de fumaça, pode causar danos ao pulmão. Eu, como profissional de saúde, né, eu sou enfermeira, sei que os malefícios são muitos para o uso do cigarro habitual. Se a pessoa estiver fumando próximo de mim, mas for no ambiente aberto, não me incomoda tanto. Mas no ambiente fechado, o que já não é permitido, mas acontece às vezes, eu acho que incomoda mais, mas se estiver um pouco mais distante não me incomoda muito. Cigarro eletrônico eu nunca vi pessoalmente, nunca presenciei ninguém usando, mas escuto falar, né, sobre os malefícios, que tem muitas substâncias a mais do que o cigarro habitual. Falando agora sobre outro ponto que o senhor também tocou aqui durante a entrevista, que é sobre esse início do consumo dos cigarros, né? Falando também sobre cigarro eletrônico, obviamente, mas aqui falando de uma forma geral. O senhor falou que, em geral, essas pessoas começam a fumar, esse consumo é muito cedo, ainda na infância. E a gente também citou aqui essa questão das campanhas, que a gente vê cada vez menos, né? Campanhas de conscientização contra o uso de cigarros em quaisquer espécies. De que forma as famílias podem contribuir no sentido de dialogar com as crianças, de falar sobre o assunto? Qual a melhor forma de orientar para que não cresçam com essa vontade, já que é algo considerado chique, eu também vou fazer. Vi alguém fazendo, vou ali, também vou experimentar, o que pode ser um caminho sem volta. Como as famílias podem agir, podem se comportar, devem conversar no sentido de evitar esse primeiro passo? Pronto, como eu já falei, a abordagem cognitivo-comportamental é o principal tratamento e é a principal prevenção também para o uso do tabaco, né? A abordagem cognitiva comportamental, ela pode ser feita pelo psicólogo, pelo médico e pelos familiares. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, aí incluindo a família também.
Então, isso que você falou é totalmente importante, porque tudo começa de casa. A maioria dos pacientes que chega e fuma cigarro industrial, ele fala que ele começou a fumar porque viu o pai e a mãe fumando. Porque a avó fumava. Então, eles pegavam o cigarro ou alguém pedia para ele o favor de acender o cigarro, ele ia. E essa familiarização com o cigarro foi criando essa dependência e o menino, a menina, o jovem cresceu conhecendo o cigarro e como que ele viu que os familiares fumavam também, entendeu? Então, isso é algo chave, né? Se você cresce conhecendo ou vendo alguma coisa, você vai criar aquilo e vai fazer aquilo mesmo que a família faz. Então, a principal coisa que o familiar, pai, mãe, deve fazer é ninguém fumar em casa, né? É a principal educação que um pai, uma mãe, um familiar pode dar para uma criança. As outras estratégias, eu nunca abordo o paciente falando mal do cigarro, né? Porque todo paciente que chega no consultório, ele sabe dos malefícios, sabe dos danos que o cigarro traz à saúde. Então, eu não falo dos danos, eu falo dos benefícios de parar de fumar. Então, se você para de fumar, você vai ter uma melhor saúde, uma melhor performance, você vai ter melhor performance para atividade física. Então, tudo isso a gente pode trazer também na família, né? Então, um pai e a mãe podem conversar com o filho que se ele não fumar, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter melhor saúde, melhor pele, melhor atividade física, performance melhor. Então, tudo isso deveria ser conversado lá desde o hogar, né? Acredito que seja até uma coisa que vem de longas datas, né? Que as pessoas querem se posicionar na cidade, ou na cidade não, né? Como cidadão, e eles dão aquele status de fumar, mas eu nunca tive essa preocupação de querer mostrar, e sim preocupado sempre com minha saúde. E minha família, graças a Deus, a gente nunca usou esse tipo de droga. Perfeito. Como a gente já está terminando aqui essa conversa, o senhor falou no início sobre essa dificuldade no tratamento, porque ainda não tem muitos estudos, ainda não tem nada muito palpável sobre o tratamento ideal, o mais indicado para tratamento do uso, né, dos malefícios causados pelo uso do cigarro eletrônico. Então, o tratamento se baseia de acordo com o que é feito para quem usa também os cigarros industrializados, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre essas dificuldades nesse tratamento, nesse primeiro momento, se existe muita resistência e, ao mesmo tempo, que o senhor desse um conselho, principalmente para os jovens, né, que estão nesse momento empolgados, indo para festas, vendo as pessoas usando e mesmo diante de tantas notícias, né, tantas informações que chegam sobre esses malefícios, ainda assim estão querendo fazer uso, experimentar o cigarro eletrônico. Fale sobre essa dificuldade do tratamento e dê um conselho para esses jovens, por favor. Pronto, como eu já falei ao longo do programa, né? Hoje em dia a gente tem muito medo. A gente fala que o cigarro eletrônico vai ser a nova pandemia. Porque a gente está vendo um aumento absurdo. Você falou no início do programa quanto que tem sido o aumento aqui no Brasil, né? E após a pandemia a gente viu que esse aumento ele estourou, né? E a gente tem medo porque a gente não tem estratégia de tratamento, né? A gente não tem nada na literatura falando de como que a gente vai abordar esses pacientes. A gente está aguardando porque é algo novo e a gente está implementando as mesmas estratégias. Então, existe tratamento? Existe. A gente está implementando estratégias para abordagem cognitivo-comportamental e tratamento medicamentoso para pacientes que querem parar de fumar cigarro eletrônico. Então, o conselho que eu dou primeiro é não experimentar o cigarro eletrônico, né? Porque se você experimenta, o cigarro eletrônico tem nicotina e você pode criar dependência à nicotina e criar dependência aos outros componentes. Então, deve ser algo gostoso, deve ser algo que o cheiro é bom, que a estratégia da indústria farmacêutica foi isso, da indústria do tabaco foi isso. Então, eles abordam os jovens dessa forma. Então, o primeiro conselho é não experimentar. O segundo conselho, se você já está fumando cigarro eletrônico, eu convido a você
a procurar ajuda médica, né? A gente tem equipes multidisciplinares nos programas de cessação de tabagismo. Hoje tem equipes até pelo SUS para o paciente procurar ajuda profissional e multidisciplinar. Então, de um psicólogo, às vezes a gente precisa do psiquiatra, o médico pneumologista mesmo para abordar essa cessação do tabagismo. E a outra estratégia e o outro conselho que eu dou é que realmente o cigarro eletrônico faz mal. Então, não existe cigarro eletrônico bom, não existe estratégia do cigarro eletrônico para parar de fumar o cigarro industrial. Então, como eu já falei ao longo da entrevista, o cigarro eletrônico ele contém mais nicotina, ele contém até o dobro da nicotina do cigarro industrial e, além disso, outros componentes que causam mal à saúde. Uhum. E só para fechar, é bom a gente lembrar para as pessoas que pode não parecer, mas o cigarro ainda pode levar à morte, né, doutor? Pode levar a óbito, sim. Já temos casos, teve casos nos Estados Unidos que a gente viu relatos de casos, mais de 80 jovens com a doença do cigarro eletrônico, porque existe uma doença causada pelo cigarro eletrônico que é chamada EVALI, né, que é o comprometimento do pulmão pelos componentes do cigarro eletrônico. Então, praticamente, ele compromete ambos os pulmões e causa uma insuficiência respiratória, pode levar o paciente até a UTI e, consequentemente, a óbito. Doutor, muito obrigada, viu, por tantas explicações, tantos esclarecimentos de um tema tão importante. A gente conta contigo em outras oportunidades e muito boa sorte. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Na verdade, são temas importantes para a população que a gente precisa educar e fornecer essas informações para toda a população. Pronto, doutor, muito obrigada então. A gente vai ficando por aqui, viu, minha gente? Na próxima semana a gente volta com mais um Fala Doutor e fique ligado aqui na programação da sua TV Câmara de Salvador. A qualquer momento a gente pode pintar por aqui. Um beijo e até mais.